Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é um vídeo todo especial aqui no canal. É o vídeo no qual eu celebro os 16 mil inscritos. Isso mesmo, minha gente. 16 mil pessoas clicaram aí em inscrever-se, uma parte considerável delas ativou o sininho para acompanhar o conteúdo aqui produzido no Ministério dos Quadrinhos. De todo modo, minha gente, eu faço esses vídeos de mil em mil, desde 1000 inscritos. Só que eu mudei recentemente. E esse vídeo também, ele é um compromisso, né? Ele é uma... Tô levando adiante um compromisso. Antes, esses vídeos eram vídeos nos quais eu falava sobre os bastidores do canal. Agora não. Dos 16 aos 20 mil inscritos, a cada 1000 inscritos, eu vou comentar uma obra do Alan Moore. Esse foi o compromisso, né? Bom, nesse de 16 mil eu vou comentar O Monstro do Pântano. No de 17 mil, Do Inferno. No de 18 mil, Maxwell, o Gato. 19 mil, o Watchman. Já dá até uma tremedeira na perna saber que eu vou comentar o Watchman. E no de 20 mil, Prometeia. Como eu disse, esse aqui estava um pouquinho atrasado, porque chegou a 16 mil e a minha ideia era ler a fase do Alan Moore inteira, reler, né? Já li isso há certo tempo, reler a fase do Alan Moore inteira, à frente do Monstro do Pântano, e, bom, fazer o vídeo sobre a fase inteira. Mas quando eu peguei o primeiro volume para reler, eu vi que, cara, se eu fizesse isso, ou o vídeo ia ficar muito longo, eu ia fazer um vídeo tipo de 1 hora, algo desse tipo, ou eu ia deixar de comentar muita coisa legal. Então, eu atrasei para ler a fase inteira, mas resolvi fazer o vídeo sobre esse primeiro volume, tá certo, minha gente? Porque tem muito detalhe, muita coisa que eu achei interessante. A minha edição é a primeira da Panini. A Panini republicou esse Monstro do Pântano do Alan Moore. Isso aqui já havia saído, essas histórias aqui, por outras editoras. E nesse encadernado, que é de 2014, nós temos 8 edições. The Saga of the Swamp Thing, 20 a 27. Já saíram outras republicações da Panini. Esse mesmo encadernado aqui saiu depois com papel melhor. Esse papel aqui é papel jornal, né? Papel jornal, e agora está saindo a edição Absolute, toda bonitona. Enfim, eu acho muito bom que o Monstro do Pântano do Alan Moore seja apresentado e reapresentado, porque é realmente uma obra que marca os quadrinhos de super-heróis nos Estados Unidos. É o primeiro grande trabalho do Alan Moore na DC e, ao meu ver, um dos grandes trabalhos da vida desse escritor. Vamos lá, minha gente. Aqui nós temos o Alan Moore escrevendo uma revista mensal. É isso mesmo. Nós não temos ele escrevendo uma graphic novel, nós não temos o Alan Moore escrevendo um trabalho autoral, né? Porque é uma revista mensal de uma grande editora, da DC. E isso tem limites, isso tem possibilidades. E é interessante ver como é que um autor como o Alan Moore se sai nisso. E ele se sai muito bem. Ele se sai muito bem. Como eu falei, aqui nós temos 8 edições. E não foi o Alan Moore o criador do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano foi criado pelo Len Wein e pelo Bernie Wrightson. A revista mensal do Monstro do Pântano teve 2 encarnações. Na segunda encarnação da revista, o Alan Moore assume no número 20. E ele reinventa o personagem, ele reinventa. Deixa eu falar os desenhistas, porque eu vou ficar mostrando os desenhos. Bom, nessa edição nós temos a arte do Stephen Sett, do John Totleben, do Dan Way e do Rick Veitch. Vou mostrando os desenhos para vocês. Os desenhos são muito bons também. Como eu estava dizendo, o Alan Moore reinventa o personagem. E ele reinventa de um jeito muito inteligente. Ele reinventa sem negar o que veio antes, mas ressignificando tudo que veio antes. Ele, ao reinventar o Monstro do Pântano, ele cria toda uma mitologia. Ele dá outro escopo para o personagem. Ele transforma uma origem genérica em algo bem original. Eu vou dizer o seguinte, o que o Alan Moore fez com o Monstro do Pântano é tão grande que eu não acharia exagerado ou injusto se ele fosse chamado de co-criador do personagem. Pelo menos da maneira que nós herdamos o personagem, nós herdamos
muito a partir do que o Alan Moore fez. E isso de inserir novos elementos que reinterpretam o que veio antes e faz com que toda a cronologia anterior seja relida sem ser negada, é algo que outras vezes se buscou fazer nos quadrinhos. De modo recente, eu lembro da Marvel, nós temos o Immortal Hulk do Al Ewing e temos o Venom do Donny Cates. Mas, sendo bem sincero, eu nunca vi, eu leio bastante super-herói, eu nunca vi tendo feito com essa qualidade aqui. O Monstro do Pântano do Alan Moore é uma série de terror num universo de super-heróis, numa editora de super-heróis. O Alan Moore não inventou isso, de contar histórias de terror com super-heróis, mas ele leva a coisa meio que a um outro patamar aqui, a um outro patamar. E algo que eu, pelo menos, assim, penso ser bem interessante é fazer com que exista realmente uma continuidade entre o que estava ocorrendo e o que o Alan Moore trouxe de novo. A edição que abre esse encadernado, essa daqui, ela é a número 20 e tem a história que é intitulada Pontas Soltas, que é realmente para fechar o que veio antes e já lançar as sementes do que vai vir. A edição número 21, e é a grande edição de mudança, aqui está a capa da edição 21, a edição número 21 traz a história Lição de Anatomia. Que esse nome aqui, para quem acompanha o Monstro do Pântano, esse título, perdão, ele basta de falar esse título que ele já traz memórias. Assim. Eu vou ter que dar spoilers da história, é claro, para conseguir comentá-lo. Aqui, eu disse que o Alan Moore reinventa o Monstro do Pântano, mas o que ele faz? Né? Ele faz o Monstro do Pântano, né? Ele diz que o Monstro do Pântano, a história mostrada, né, faz que o Monstro do Pântano não seja um homem transformado em planta, mas uma planta que pensava ser homem. Uma planta ou plantas que foram infectadas com a consciência humana. Gente, isso parece pequeno, mas é uma inversão que muda tudo. Porque um dos plots, assim, uma das ideias que faziam parte do que vinha antes no Monstro do Pântano era o desejo pela humanidade, o desejo por recuperar a humanidade. E de repente, alguém que buscava recuperar a sua humanidade, ansiava por isso, descobre que nunca foi um ser humano. E isso tem impactos profundos, tanto que o Monstro do Pântano resolve ser planta totalmente. Ele se enraiza, ele cria raízes. E isso a história mostra aqui. Né? E em toda a história, isso é muito legal. O Alan Moore vai inserindo críticas, claro, a sua visão de mundo. E, por exemplo, há uma bem boa assim, sobre a maneira que o homem vê o lugar da mulher, como que a mulher, aquele homem julga que a mulher deveria se comportar. Há uma outra que fala sobre relacionamentos abusivos. Há também uma que é bem legal, é bem desenvolvida numa sequência, que é sobre a relação entre intelectuais e pessoas com dinheiro, né, entre empresários e intelectuais, na medida que o empresário diz que eu não preciso ser inteligente, eu posso te comprar. Cara, é bem... tá aqui. E assim, e às vezes essas críticas, essas ideias do Alan Moore estão num diálogo, estão numa fala. Inclusive, eu fiquei pensando que um modo de ler isso aqui, um modo bem interessante, é ler catando essas pérolas. O Alan Moore ele herda um conjunto de coadjuvantes que ele vai reinventando aos poucos. Inclusive o próprio vilão, é um vilão que já existia na DC, que ele reinventa, que é o Homem Florônico, o primeiro vilão. Né? E esse vilão, ele é muito bem feito, ele é a antípoda do Monstro do Pântano. Ele é um homem que quer ser planta, é um homem que quer ser planta. E ele usa o Monstro do Pântano para alcançar esse objetivo, ele usa o Monstro do Pântano para alcançar o verde. E ele acaba se julgando uma espécie de profeta das plantas, o profeta do verde. E esse profeta, ele decreta a morte da humanidade. Ele faz todas as plantas produzirem mais oxigênio, em pouco tempo a humanidade vai estar extinta. Inclusive, aparece a Liga da Justiça que não sabe como lidar com esse tipo de coisa. A Liga da Justiça ela não intervém, porque ela não sabe o que fazer. O Monstro do Pântano está no universo DC. E esse profeta do verde, que lança a vingança do verde sobre a humanidade, ele é muito desenvolvido. Por quê? Porque ao fim e ao cabo, ele não é um representante da vontade do verde. Ele perverte o verde. Ao julgar, falar em nome de uma divindade, ele subverte essa divindade. E ele torna essa divindade cruel. Na verdade, ele não está agindo
bom, de acordo com a vontade do verde, que ele considera divino. Ele faz o verde agir de acordo com a vontade dele. Não, inclusive isso é dito, né? Isso não é o modo do verde, é o modo do homem. Isso é muito bem feito. As últimas 3 edições são uma história de terror que envolve o Etrigan, o demônio criado pelo Jack Kirby, e envolve também um lar para crianças autistas. E eu me senti incomodado em algumas passagens com a forma que os autistas foram retratados. Mas eu fiquei pensando que acho que isso não é um problema do Alan Moore, sabe? Isso é um problema daquele tempo e não da representação dos autistas. Infelizmente não é só da representação, mas realmente na década de 80, como os autistas com certa frequência eram tratados. Então a representação do Moore ela ganha ares de realismo, né? Bom, e de um realismo que revela uma realidade cruel. Isso é bem trabalhado aqui, né? É uma história assim, que fala sobre medos das crianças, por exemplo. E nessa história, numa sequência curta, o Alan Moore aborda o trauma do abuso sexual, numa sequência que gera, pelo menos em mim, gera até raiva. Assim, gera até raiva. Bom, o texto das edições como um todo é ótimo, assim. Os desenhos também são muito bons e estão totalmente de acordo com o clima de terror que a história tem. Eles ajudam a construir esse clima de terror. E um terror que é um terror interiorano. Inclusive uma fala que eu achei interessante, que é de alguém da Liga da Justiça. Ah, nós estamos de olho em Nova York, nós estamos de olho em Washington e o fim do mundo vem da Louisiana, né? Ou seja, nesse interior onde ninguém está, onde a civilização não chegou a males, né? Esse terror interiorano, achei isso interessante. E, gente, isso aqui é um gibizaço. É um gibizaço, assim, um gibizaço. É um grande quadrinho mesmo. E eu escolhi começar essa sequência de vídeos sobre obras do Alan Moore, algumas eu não li ainda, a próxima vai ser a minha primeira leitura do Inferno, outra é uma releitura como Monstro do Pântano, porque resolvi começar com essa, porque isso aqui é uma promessa antiga do canal. Eu fiz uma enquete uma vez, o pessoal pediu para eu resenhar isso aqui e eu não resenhei. Então, cumprindo a promessa aí no vídeo de 16 mil, que foi um pouquinho atrasado, mas saiu, né? Enfim, minha gente, é isso. Só tenho que agradecer a vocês que acompanham o canal aí, que, bom, 16 mil pessoas não é pouca gente, né? Sei que pro YouTube não parece tanto, mas, gente, cara, 16 mil pessoas interessadas pelo que eu faço, né? É muito bacana. Obrigado por você que acompanha. Obrigado aí a galera também que usa os links tanto da Amazon quanto da Panini para ajudar o canal quando fazer suas compras. Esse, ao menos por enquanto, é a principal via de financiamento aqui do canal. Agradeço muito a vocês. Agradeço, a galera que está sempre por aqui. Agradeço também a Carol, ao Diego, ao Fred, que me ajudam a construir isso aqui, né? Nenhum empreendimento humano é solitário, né, gente? A gente sempre está numa teia, então tem muito que agradecer. Bom, que venham aí mais 1000, rumo aos 17, rumo aos 20 mil, é isso, minha gente. A galera já sabe o jabá, curte, comenta, compartilha, já sabe tudo aquilo, sabe do link da Amazon que eu já falei aqui também. Para então, um abração e até o próximo vídeo.